Contexto da Primeira Guerra Mundial, antecedentes e alianças. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, surgiu de uma rede complexa de alianças, tensões imperialistas, nacionalismos crescentes e rivalidades militares na Europa. O evento catalisador foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria-Hungria por um nacionalista sérvio, Gavrilo Princip, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914. Este incidente desencadeou uma reação em cadeia que levou à mobilização dos dois blocos de alianças. Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia. Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. A Itália, posteriormente, mudou de lado e se uniu à Entente. A guerra logo se espalhou para várias frentes na Europa e além. O início do conflito e o Plano Schlieffen. O conflito começou em agosto de 1914, quando a Alemanha lançou o Plano Schlieffen, uma estratégia militar projetada para derrotar rapidamente a França. A ideia era atravessar a neutra Bélgica para atacar a França pelo norte, evitando as fortificações francesas na fronteira. No entanto, a resistência belga, combinada com a rápida mobilização britânica e a defesa francesa eficaz na Primeira Batalha do Marne, frustrou esse plano. A Primeira Batalha do Marne ocorreu de 6 a 12 de setembro de 1914. A batalha marcou o fim da Guerra de Movimento no Oeste e o início da Guerra de Trincheiras. As forças alemãs que avançavam em direção a Paris foram interceptadas pelos franceses e britânicos ao longo do rio Marne. A batalha envolveu quase 2 milhões de soldados. Através de contra-ataques e um uso inovador de transportes motorizados, os aliados conseguiram empurrar os alemães para trás. As baixas foram imensas, cerca de 250 mil do lado alemão e 263 mil entre os aliados. Esta batalha consolidou a estagnação do conflito na frente ocidental. Isso levou ao famoso impasse da Guerra de Trincheiras. 1915, o status quo de Guerra de Trincheiras e a introdução de novas armas. Com o fracasso do plano alemão de um avanço rápido, ambas as partes começaram a construir sistemas extensivos de trincheiras que se estendiam do Mar do Norte até a Suíça. A Guerra de Trincheiras dominaria a frente ocidental pelos próximos 3 anos, caracterizada por ataques frontais custosos e uso extensivo de artilharia. As condições eram terríveis para os soldados. Batalha de Galípoli, abril de 1915 a janeiro de 1916. A campanha de Galípoli, no Império Otomano, foi uma tentativa dos aliados de abrir um caminho até a Rússia através dos Dardanelos. A operação foi liderada principalmente pelos britânicos e franceses, com tropas da Austrália e Nova Zelândia. As forças desembarcaram em abril de 1915, mas enfrentaram uma defesa feroz dos otomanos, liderada por Mustafa Kemal, posteriormente conhecido como Atatürk. As condições eram brutais, com doenças, calor extremo e falta de suprimentos adequados. Depois de meses de estagnação e grandes perdas, a campanha foi abandonada em janeiro de 1916. As perdas foram altas, cerca de 50 mil para cada lado. 1916, ano de sangue, Batalha de Verdun. O ano de 1916 testemunhou 2 das batalhas mais longas e sangrentas da Primeira Guerra Mundial, que definiram o caráter brutal do conflito. Batalha de Verdun, fevereiro a dezembro de 1916. A Batalha de Verdun foi planejada pelo chefe do Estado-Maior alemão, Erich von Falkenhayn. O objetivo era atrair os franceses para uma batalha de desgaste em torno da histórica fortaleza de Verdun. A batalha durou 10 meses, tornando-se a mais longa da guerra. A defesa foi liderada pelo general francês Philippe Pétain, que declarou que eles não passarão. E os ne passeront pas. Foram disparados milhões de projéteis de artilharia, e o terreno foi reduzido a uma paisagem lunar cheia de crateras e destroços. O resultado foi um impasse com enormes perdas, cerca de 377 mil franceses e 337 mil alemães. Batalha do Somme, julho-novembro de 1916. A Batalha do Somme foi uma ofensiva dos aliados planejada para aliviar a pressão sobre Verdun e quebrar as linhas alemãs. A ofensiva começou em 1º de julho de 1916, e o primeiro dia se tornou o mais sangrento da história do exército britânico, com cerca de 57 mil baixas. O uso do tanque foi introduzido pelos britânicos pela primeira vez durante esta batalha, mas sua eficácia inicial foi limitada. A batalha terminou em novembro de 1916, sem avanços significativos, e com cerca de 420 mil baixas britânicas, 200 mil francesas e 500 mil alemãs. 1917. Novas estratégias e entrada dos Estados Unidos. Em 1917, a guerra começou a mudar de rumo com a entrada dos Estados Unidos e o colapso da Rússia. Batalha de Passchendaele, terceira batalha de Ypres, julho, novembro de 1917. Passchendaele, na Bélgica, é lembrada pelas condições horrendas de combate. Com soldados lutando em lamaçais, foi uma tentativa dos britânicos, liderados pelo general Douglas Haig, de quebrar as linhas alemãs e capturar importantes posições de controle. O ataque resultou em pequenas conquistas territoriais, mas a um custo tremendo,
cerca de 265 mil baixas britânicas e 220 mil alemãs. A entrada dos Estados Unidos na guerra abril de 1917. A entrada dos ESO, motivada pela guerra submarina e restrita da Alemanha e pelo telegrama Zimmermann, trouxe um novo impulso aos aliados. As tropas americanas começaram a chegar em número significativo em 1918, injetando moral, recursos e poder militar fresco aos combates da frente ocidental. 1918. Ofensivas finais e o armistício. Com o colapso da Rússia e a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, a Alemanha concentrou seus esforços no oeste, lançando a Ofensiva da Primavera ou Ofensiva Ludendorff em 1918, Ofensiva da Primavera, março de 1918. Esta série de ataques alemães começou em março de 1918, com o objetivo de dividir os exércitos aliados e capturar Paris antes que os americanos pudessem reforçar o fronte. Os primeiros ataques tiveram sucesso inicial, mas os alemães sofreram com excesso de baixas e falta de suprimentos. A resistência dos aliados, combinada com a chegada de tropas frescas dos ESOR, acabou por conter e reverter os avanços. Ofensiva dos 100 dias agosto-novembro de 1918. Em resposta, os aliados lançaram uma série de ofensivas conhecidas como a Ofensiva dos 100 dias. Começando com a Batalha de Amiens, o avanço aliado foi rápido e devastador, utilizando novas táticas de blitzkrieg, combinando tanques, infantaria e apoio aéreo. O colapso das linhas alemãs levou à rendição de seus aliados e, finalmente, à própria Alemanha. O armistício e o fim da guerra, 11 de novembro de 1918. O armistício foi assinado em 11 de novembro de 1918, encerrando as hostilidades na frente ocidental. A guerra resultou na queda de 4 grandes impérios, alemão, austro-húngaro, russo e otomano, no redesenho do mapa europeu, e em enormes perdas humanas e materiais. Conclusão. A Primeira Guerra Mundial foi marcada por batalhas épicas e sangrentas que redefiniram a guerra moderna. As táticas de guerra de trincheiras, o uso de novas armas devastadoras e o desgaste prolongado deixaram cicatrizes profundas em toda uma geração. O Tratado de Versalhes, que se seguiu, estabeleceu as bases para conflitos futuros, incluindo a Segunda Guerra Mundial.